Então, boa noite, mulherada. Hoje nós vamos continuar com as nossas virtudes e vamos recapitular as que a gente aprendeu na última aula. Deixa eu diminuir, pessoal. Oi, Cíntia, vai chegando, vai chegando. Então, lembram? Na última aula, a gente teve as três primeiras virtudes da alma, né? A primeira que era a percepção, e dentro da percepção, a gente tinha os prazeres puros e os prazeres impuros. Lembram? E como é que a gente faz para que a gente os prazeres impuros é o prazer da comida, né, do paladar e do tato, da pele, né, da parte do sexo também. As mulheres geralmente têm mais o prazer impuro relacionado ao paladar, à alimentação. Como é que a gente faz para não necessitar tanto desse prazer, dos prazeres impuros? Não ter necessidade, preciso. Pode mentir aqui quem tá chegando. Então, para a gente conseguir diminuir a nossa necessidade dos prazeres impuros, a gente tem que aumentar o nosso consumo, vamos dizer assim, dos prazeres puros, que lembram? É o olfato. Então, sentir os cheiros, observar os cheiros, né? Eu adoro os óleos essenciais. A contemplação, a visão, olhar o belo, olhar a natureza, olhar as plantas, olhar a organização, olhar, contemplar, olhar um olhar de um filho, só que assim, ó, é o olhar de contemplação, não é só olhar. Eu posso trabalhar, viver num lugar maravilhoso, com uma natureza linda, um lugar lindo, só que eu não contemplo, eu só passo por aquilo batido. Então, para a gente estimular esse prazer puro, que é o da visão, do contemplar, eu tenho que realmente olhar e contemplar. Olho para aquela planta, poxa, e contemplo. Olho para o rostinho da minha filha ali e contemplo. É contemplar as belezas, contemplar o belo, a visão, tá? O olfato, a visão e a audição, que é as músicas, né? As palavras elevadas, tudo que tem frequência elevada. Quanto mais a gente vai aumentando o consumo, quanto mais a gente se nutre desses prazeres puros, menos eu sinto necessidade dos prazeres impuros. Então, a gente e isso é muito fácil quando a gente olha para nossa vida, ver. Sabe aqueles dias que tá muito sobrecarregada, que tu não teve prazer durante o dia? O que tu chega em casa e tu quer? Comer alguma coisa boa, né? Por quê? Porque a gente tá sempre buscando prazer. É natural do ser humano buscar prazer. Então, se a gente não conseguiu se nutrir ao longo do dia de outras fontes de prazer, dos prazeres puros, a gente vai buscar nos prazeres impuros, né? Na comida, no tato. E por isso que hoje em dia a gente vê, né, uma grande parte dos homens viciados em pornografia. Por quê? Às vezes uma vida tão sobrecarregada, uma vida tão sem prazeres, sem conexão, que a pessoa vai buscar uma outra forma de prazer rápido, que é através da pornografia. Então, quanto mais a gente estimula os prazeres puros, menos necessidade eu tenho dos impuros. E vocês vão observando ao longo do dia de vocês, das semanas, os dias que vocês não conseguem ter momentos de contemplação, né, de visualizar, de observar os cheiros, de fazer coisas que nutrem vocês vão sentir mais necessidade de comer alguma coisa boa, alguma coisa gostosa, porque é um prazer e a gente vai estar sempre buscando prazer, é natural do ser humano. Então, que a gente cada vez mais insira na nossa rotina esses prazeres puros, para a gente não precisar comer algo bom, que a gente possa comer, mas aí também saboreando, não é por aquela necessidade que eu preciso, é saboreando, curtindo o momento. Então, a gente já só está recapitulando as primeiras virtudes, tá? Que a primeira era a da percepção, então que tem os prazeres puros, os impuros. E a segunda virtude é da imaginação. Lembram que eu contei aquela história, né? Que a imaginação tem como todas as virtudes, tem o lado luz e o lado sombra, né? Então, o lado sombra é quando a gente começa a viajar na maionese e se desconecta total da realidade, né? E o lado luz é quando a gente vai imaginando, vai dando formas para os nossos sonhos, para os nossos projetos, e isso vai ajudando no processo de materialização, de cocriação dos nossos sonhos. Quanto mais a gente imagina, a gente dá forma, a gente começa a sentir aquela alegria, a gente vai dando força para a imaginação, tá? E terceira virtude que a gente viu semana passada foi a opinião, né? Lembram que a opinião
ela é baseada ou em aspectos racionais ou em aspectos emocionais, tá? Então, lembra que eu mostrei o quadro para vocês? Viram o que que vocês sentem com esse quadro? Então, muitas vezes a nossa opinião de algo, ela só tá externalizando algo que tá aqui dentro. Então, eu olho para alguma coisa e através do que eu tô vendo, a gente une a nossa imaginação com a nossa opinião, eu vou externalizar o que está se passando dentro de mim, as minhas questões. Por isso que também isso é um processo de autoconhecimento, que a gente começa a perceber isso. Poxa, mas por que que eu enxerguei aquela imagem daquela forma? Ah, são essas minhas questões. Porque talvez daqui a um ano, se eu mostrar a mesma imagem para vocês, vocês vão ver coisas diferentes. Ou talvez até da última aula para essa. Talvez vocês vejam coisas diferentes. Por quê? Porque é conforme o nosso processo também de consciência. Talvez daqui 5 anos eu vou mostrar esse mesmo quadro e vocês vão pegar características diferentes. Porque são as coisas que estão em mim internamente que eu externalizo através de opiniões, tá? Então, essas foram as três primeiras que a gente viu na semana passada, tá? Vou guardar aqui a nossa baiana. E agora a gente vai para as duas próximas virtudes. E a última é a mais importante. E agora a gente vai para a quarta. Que a quarta virtude é a virtude da razão. E aqui que a gente tem que ter muita atenção com o lado sombra dessa virtude. Como todas elas têm o lado luz e o lado sombra. Tem até um ditado que fala assim: quem quer ter razão acaba com a relação. Porque muitas pessoas a gente quer tanto ter razão, que acaba estragando tudo. Não consegue ouvir outros pontos de vista, que busca só a validação da sua opinião, do seu ponto de vista. E eu trouxe aqui a tacinha de vinho, que eu disse assim para vocês. Ah, gurias, eu bebo vinho, uma tacinha por noite, porque eu li num artigo que as pessoas que tomam uma tacinha por noite vivem bem, vivem mais. Então, eu tô dando uma opinião embasada em algo racional, né? No artigo científico que eu li. Não é vinho, tá? Eu até ia pegar vinho, mas aí se eu tomar um gole de vinho, eu já fico assim, tem mais suco de uva. Mas imaginem que é vinho. Gurias, eu tomo uma taça de vinho todos os dias, porque eu vi numa revista, num artigo, que quem toma uma taça de vinho por dia vive mais. Então, por isso que eu tomo. Daí vai chegar a Carol e vai me dizer: não, 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 não. Esse artigo já caiu por terra. Agora tem outro artigo, outro estudo que fala que álcool em nenhuma dose é indicado. Que qualquer dose de álcool já é maléfica para a saúde. Eu perdi a minha razão. Porque se eu estou buscando a razão com base em algo racional, perdi a razão. Porque eu estava embasada naquele estudo. E devo achar outro estudo. Não, não, não. Mas eu li em tal lugar que faz bem, que faz bem. Quantas vezes a gente fica batendo o pé por algo, ao invés de eu dizer, eu tomo uma taça de vinho por dia porque eu gosto. Simples assim. Porque eu gosto, porque eu me sinto bem. Que daí é algo emocional, não é mais algo racional. Conseguem perceber? Tá bem bom esse suco, bem docinho. Porque cada vez mais a gente vê hoje em dia os estudos comprovando, desmentindo um monte de coisa, outros comprovando outras coisas. Ou seja, tem estudo para tudo. Tu quer um estudo que prove que ovo é bom? Quer estudo que prove que ovo é ruim? Tem. Sempre, agora vai ter estudo para tudo que é coisa, né? Para justificar. Então, se eu vou sempre buscando razão, 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 algo racional para justificar, muitas vezes eu vou ficar aquela pessoa cabeça dura, sabe? Que ela não quer ouvir realmente o outro. O lado sombra da razão é esse.
O lado luz é o quê? É o buscar conhecimento, é o ser uma pessoa sábia, que estuda, que está por dentro, que conhece, que está estudando, está conhecendo. Esse é o lado luz. Ah, eu li em tal livro que dizia isso. Eu fiz um curso que falava sobre aquilo. Eu vi uma palestra que falava isso, eu vi um podcast. Então, isso é o lado luz, é a gente buscar conhecimento, se nutrir de conhecimento. Mas qual é o lado sombra? Quando a gente se apega tanto a esses conhecimentos que a gente fica com o pensamento fechado. Não porque eu li naquele artigo do vinho que uma taça de vinho faz bem para a saúde e pronto. E daí, ao invés de eu me tornar uma pessoa sábia, porque eu tô. Não, eu fico uma pessoa cabeça dura e fico limitada. E essa virtude da razão, ela é muito conectada com a da opinião, que é a de antes. Conseguem fazer esse link? Né? Então, a minha opinião vai ser embasada ou em algo racional ou em algo emocional. Então, eu posso dar opinião que eu tomo vinho todos os dias porque eu gosto. Algo emocional, sem precisar justificar. E agora eu faço a pergunta para vocês: quantas vezes a gente tem um gosto, a gente gosta de algo, algo nos faz bem, só que a gente não consegue expressar simplesmente aquilo, a gente tem que ficar buscando algo racional, porque daí aí então tem valor. Como se o meu gosto, aquilo que eu quero fazer, não, isso por si só não tem valor. Então tem que buscar algo para justificar. E o que que acontece com isso? Qual é a informação que eu passo para o meu subconsciente? Não, a tua vontade, o teu gosto por si só não é importante, então, é pequenininho. O que importa mais é o conhecimento lá de fora. E isso impacta na nossa percepção de valor interno que a gente tem de nós mesmos, na nossa autoestima, na nossa autoconfiança, porque eu tô sempre buscando coisas lá fora para justificar. E não é que não precise. Sim, é muito bom a gente ter conhecimento, saber, estudar. Isso tudo vai somar, mas eu tenho que estar atenta ao quê? Ao que realmente para mim faz sentido. É que eu trouxe esse exemplo do vinho porque é algo que eu acho muito engraçado, né? Porque um tempo atrás vinho era muito bom, né? Todo mundo tinha que tomar uma taça de vinho. Depois não, bebida alcoólica nenhuma faz bem. E daí fica nessa briga, né? Então sempre vai ter estudos para várias coisas. E se eu tô pensando em saúde, é uma coisa. Agora, se eu tô pensando em algo que me faz bem, me nutre. Ah, fazer uma caminhada de 30 minutos por dia para mim me faz muito bem. Não, mas agora eu li que tem que correr 3 vezes na semana. E daí a gente começa a se confundir naquelas coisas que, que é algo da razão, do externo, do racional, e me perco naquilo que realmente para mim é bom. Não, agora eu li que para criar os filhos, eu tenho que dizer assim, ai, minha filhinha, minha mimosa, não sei o quê, eu tenho que falar assim. E Eu daí, já ia falar isso dos memes da internet, que aham, aparece um palestrante falando eduque assim, aí o outro corrigindo que não é para assim, aí a pessoa fica, e a pessoa fica tô, ali, vi- ó. tô vivendo Daí, certo ou errado. uhum, Um cada fala um. que é bom e vem o outro e fala que é horrível aquilo. E aí a gente fica, né, naquele meio tempo. E é o que mais tem hoje em dia. Com alimentação, com estilo de vida, com Isso. criação de filhos, com forma de tu trabalhar, de tu levar tua empresa, teu trabalho. É o que mais tem. Por quê? Porque existem inúmeras formas boas e ruins Aí de fazer tem que todas ver as coisas. o que se encaixa, né, para cada um, que Encaixa traz. e faz sentido pra ti. E daí é aí que a gente vai indo de encontro à nossa essência de alma, que é o mais poderoso de tudo, a nossa individualidade, a nossa autenticidade. E muitas vezes, nessa busca por razão externa, a gente perde isso que é mais importante, que é a nossa autenticidade. Então, aí que a gente tem que ter cuidado com essa virtude da razão que pode entrar o lado sombra, é eu me perder da minha autenticidade. Eu tô tão lá fora, tão buscando conhecimento e que fulano diz isso e aquilo. Tá, mas peraí, e eu? O que que eu sinto a respeito disso? Daí que a gente tem que fazer o paralelo da parte racional, né, que é importante, racional, lógica, cartesiana, e a parte do que eu tô sentindo, de como eu estou me sentindo, de como eu sinto realizando tais tarefas, ou executando tais rotinas, ou falando com minha filha de tal jeito. Então, é aí que a gente tem que fazer esse paralelo.
E não é excluir uma parte nem outra, é juntar as duas, junto aqui o conhecimento, a parte racional, junto com a parte intuitiva, como eu me sinto, e daí eu integro tudo isso, não perdendo a minha autenticidade. E quando a gente, até porque, bom, vocês estão aqui, né, numa mentoria de autoconhecimento e espiritualidade, então vocês já têm a cabeça um pouquinho mais aberta, mais expandida, porque quando a gente entra nesse mundo, a gente meio que dá um embate, dependendo de que área você vem. Eu vim numa área muito cartesiana, muito lógica, racional. Então, no início, eu sentia muita vontade de estudar mais espiritualidade, conexão, mas assim, eu era muito fechada, assim. É a razão, é o lógico, é o me prove, é o ver para crer. Só que daí, quando a gente tá muito nessa linguagem cartesiana, a gente fica com a mente limitadíssima, pequena. Eu tô sempre buscando a razão, sempre buscando a razão para justificar algo. Só que daí, depois, nesse meu processo, eu fui me abrindo para esse mundo que não tem como, não é ver para crer, é crer para então ver. Que a gente começa a acreditar, sentir, confiar e depois a gente vê. O mundo do invisível, o mundo energético, o mundo da vibração. E isso tudo não é racional, não é lógico, não é cartesiano. E outra coisa que acontece quando a gente está muito apegado na razão, as pessoas assim, que são muito lógicas, racionais, têm mais dificuldade de assentir os acontecimentos da vida. Porque a vida não, ela não está sob nosso controle. Ai, uma pessoa se acidentou, aconteceu outra coisa. Mas como ela se acidentou? Não tem razão para isso. E a pessoa fica lutando contra os acontecimentos da vida. Então, quem tá muito focado nessa razão, nessa parte lógica, tem dificuldade em lidar com a fluidez da vida. Por quê? Porque a pessoa quer controlar tudo. O controle está muito relacionado com o racional. Não, se eu faço isso, eu espero isso. Ponto. E daí, se eu faço isso e não acontece exatamente aquilo, eu me desestabilizo. Eu tô só super no racional, querendo controlar. E quando a gente vai para a área da saúde, tem uma frase que é falada na medicina que é assim: a clínica é soberana. O que isso quer dizer? A clínica é soberana. Que os sinais, os sintomas que o paciente leva é o mais importante, é soberano. Porque muitas vezes não vai ter comprovação, nem científica. Quando a gente vai para doenças como fibromialgia, depressão, síndrome do intestino irritável, muitas vezes não tem parâmetros médicos para te dizer se tem ou não. Não tem um exame específico para dizer se tem ou não. Não é algo racional, lógico. É a parte sintomatologia que o paciente leva. Então, até para o nosso trabalho, a gente tem que ter esse entendimento também. Quando a gente quer só no racional, a gente vai ficar limitado, não vai conseguir ver a abrangência do todo. Porque tem, quando a gente vai para esse universo de doenças, né? Tem pessoas com sintomas que são inexplicáveis pela medicina. Ela olha o exame, não, mas esse exame tá assim, não tem como estar sentindo isso. E a pessoa está sentindo. Por quê? Não é 100% lógico, racional, cartesiano. Então, o excesso de razão faz a gente ser uma pessoa muito engessada, muito rígida, muito cabeça dura, que tem dificuldade de se conformar com os movimentos da vida, quer ter controle sobre a realidade. E quando a gente vê esse querer ter controle, né, vem as feridas lá emocionais. Tem medo? Por que que a gente quer controlar? Porque eu tenho medo de algo que aconteça, então eu vou controlar para ser exatamente assim. De eu não tenho mais medo. Se for exatamente assim, é conhecido. Então, a gente tem que ter essa virtude da razão, sim, buscarmos, né, ser pessoas sábias, que estão estudando, se desenvolvendo, conhecendo, mas com flexibilidade, flexibilizar as coisas. Tem que ter as exceções, né? Porque, assim, se a gente olhar para nossa vida, quantas coisas são exceções? E se a gente quer levar tudo a pé de ponta da. Ai, gente, eu sou péssima em ditado. Ponta de faca, né? Se eu vou levar tudo a ponta de faca, a gente fica engessado, rígida, dura, querendo controlar tudo. Isso é pesado, é árduo. Então a gente tem que entender essa flexibilidade.
O excesso de razão vai tornar a pessoa rígida, inflexível e vai aumentar muito o medo. Por quê? Porque eu quero controlar tudo. Ele tem mais dificuldade de encarar as frustrações também. Quando algo sai fora do planejado, fora do controle, que a gente acha que tem, eu me frustro mais. Então, como tudo, tem um lado luz e um lado sombra, né? E qual é o melhor caminho? O caminho do meio, né? Sim, a gente precisa da razão e sim, a gente também precisa confiar e soltar o controle, tá? Agora vamos fazer algumas perguntas para vocês refletirem sobre a vida de vocês. Vamos pegar essa virtude e levar para a vida de vocês, tá? Para a gente conseguir identificar onde que ela pode estar, talvez um pouquinho de sombra, para a gente ir levando luz, que esse é o objetivo. Que a gente leve cada vez mais luz para essas virtudes, para elas engrandecerem na nossa vida, tá? Então, pensa aí na tua vida, em quais situações que você ainda está tentando controlar tudo. E escreve, tá? Toma nota. Quais situações, e assim, gurias, isso, sem auto-julgamentos, tá? Porque a gente tem essa mania de querer controle por causa dos nossos medos, que vem das nossas feridas, tá? Então aqui é sem auto-julgamento. É tomar consciência aonde na minha vida, quais situações eu ainda quero controlar muito. Estamos escrevendo aí, tá? E agora, tá? Depois vocês escreveram aí. Pense duas coisas, duas ações que tu pode fazer para ser um pouco mais flexível e confiar. Pense o que tu poderia fazer nessa situação, ou mais de uma. Pensa uma ou duas ações que tu poderia fazer para ativar esse soltar o controle, para ser um pouco mais flexível. O que tu poderia fazer a partir de agora, tá? Algo que não seja complexo, que tu possa fazer a partir de agora para ser mais flexível e confiar. Conseguiram escrever situações? Hein, vamos dizendo aqui pelo chat. Débora, conseguiu pensar em alguma ação que tu possa fazer? Consegui, eu ainda sinto muito assim, ó. Até aconteceu um fato esse final de semana. O que que os outros pensam? O que que os outros vão pensar, sabe? Uhum, Porque eu tenho, assim, eu falo muito, né? Até tenho que. Eu nunca vou me esquecer do dia que tu falou que nem todo mundo merece a vulnerabilidade da gente, né? Mas isso, assim, é uma coisa que a gente tem que ir trabalhando diariamente, sabe? E uhum, aí eu tenho pensado assim, ó, quanto menos pessoas eu convivo, menos problema eu tenho, menos, sabe? E eu tenho sentido muito isso. E depois que eu entrei na mentoria, então, meu Deus, parece que eu não tô cabendo mais em muitos lugares, sabe? E eu sei que isso faz um processo, então, mas essa coisa assim ai, o que que o outro vai pensar, o que que estão julgando, porque por muito tempo julgaram muito por ser uma coisa que nem era, sabe? As pessoas ficam uhum, pensando, só que aquilo me incomodava muito. E aí o que eu tenho pensado agora é que eu sei quem eu sou, sabe? Que eu sei da minha vida e que eu sei quem eu sou e eu não. E aí eu tento pensar em outras coisas e viver a minha vida por muito tempo, Bárbara. Eu vivi muito a vida dos outros, sabe? Que coisas iam pensar. Eu fazia o que os outros queriam, sabe? E aí agora, assim, ó, o momento de eu silenciar, eu ficar sozinha, aí eu escutar o que que eu quero, sabe? O que que é bom pra mim, sem o mundo falando, sabe? Sem o mundo falando, assim, ó. Então eu consegui acessar coisas, assim,
de bem-estar, de ficar sozinha na solitude, sabe? Ficar ali comigo, meu Deus, tipo, pensando assim, ó, eu sou maravilhosa, eu tenho tudo que eu preciso, então o resto é o resto. Então eu tenho tentado fazer muito isso, sabe? E aí quando eu sinto assim as coisas das pessoas, eu penso, ah, isso é teu, fica pra ti, com a tua opinião, com as tuas coisas, que eu sei de mim, eu sei quem eu quero ser e não vou deixar mais nada me atingir. Esse é o processo de voltar para si, para a nossa E, individualidade, para nossa aham. pro que nossa autenticidade. E sabe E que esse, muitas vezes no processo de autoconhecimento acontece muito isso, tá? De tu sentir a necessidade de se afastar um pouco das pessoas, né? Porque isso. estás perdida. Quando for só perdida, tu não sabia mais que era tu, que Não, tu fazia por ti, pelos outros, tu não sabia mais. Então, muitas vezes acontece que a não. gente tem uma necessidade de se afastar no primeiro momento para conseguir Uhum. se reconectar, ver quem sou eu nesse rolê todo, nessa bagunça, quem sou Isso, eu, que eu exatamente. gosto, o que me nutre, e daí depois eu volto, né, para o mundo, assim, ó, consigo voltar para as relações, mas daí eu não me perco mais. Por quê? Isso, Eu me encontrei, eu já sei quem eu sou, então eu não me abalo, eu não sou mais tão influenciável. Daí eu vou para as relações, vou para as conversas e eu consigo ouvir, opinar, mas sem me perder. Então é muito comum no isso. processo a gente sentir essa necessidade de ficar um pouquinho mais consigo mesma, para depois inteira, daí eu volto. E eu já escutei muito isso, ai, tu tá te excluindo. E aí achavam que era por causa da minha relação, da separação e tudo mais. Só que não era, entendeu? Era um momento meu. Assim, eu tava, né, naquele caos e eu precisava escutar, ficar em silêncio, porque todo mundo tem uma opinião. Resolver a vida do outro é assim, né? E A coisa aí, mais fácil então, do mundo é resolver a vida do outro. vida do outro. Meu Deus, faz assim, faz assado, a pessoa não consegue nem mandar na vida dela, né? Mas, e aí eu tive que escutar muita coisa de pessoas que eu achava que eram amigas e não eram, sabe? Tipo, eram parceiras. Ou foram amigas e agora não faz mais sentido, né? Assim, já completou, como tu disse, a evolução ali com aquele círculo. Agora vai vir outras pessoas. Assim que eu tenho pensado. Porque se eu quero mudar, eu tenho que mudar muita coisa, né? Muita coisa não cabe mais quando tu muda. É, Infelizmente. e daí é só tu que vai poder dizer. Só tu que vai Sim. saber. Isso. Uhum. E aí, e também trabalhar esse julgamento. Ai, tu tá te excluindo. Ai, tu não quer. Simplesmente eu não quero e eu tô super bem. E aí as pessoas acham que não, sabe? Só que eu sei de mim, que eu tô bem. Sim, porque tem uma diferença muito grande, né? Quando a gente fala, tem a palavra, né, do autoconhecimento que é solitude. E a palavra Isso. solidão, que é muito diferente. Solitude Não, é um isso. momento contigo que tu tá bem, tu tá feliz. A solidão é tu se sentir sozinha, sabe? Desconectada, Porque, perdida. porque São muito diferentes. depois da maternidade a gente não tem solidão, né? E aí a solitude faz parte, assim, de tu tomar um banho e ficar ali quietinha, lendo um livro, escutando uma música boa, tomando um mate no silêncio, sabe? Tem aquela gritaria do mundo, ai, coisa boa. É que muitos desse envolvimento, às vezes, dependendo da pessoa, é por mecanismos de defesa, né? Uhum. Então, quando a gente começa a voltar esse processo de voltar para si, eu vou descobrindo o que que realmente eu gosto. Não, eu gosto Isso, de fazer tal atividade, eu gosto. Não, isso é. mais. A gente vai se descobrindo novamente, indo de encontro com a nossa essência e vendo o que que Uhum. realmente me nutre naquilo ali. Isso é Isso poderoso. aí. E o que que tu E aí eu, pode passar. eu ia perguntar o que que tu anotou ali para que ação tu poderia fazer para ser mais flexível e confiar mais? Seria a questão do julgamento, de não. Isso, de escutar e pensar, isso fala mais sobre a pessoa do que sobre mim mesmo, né? E aí eu tento olhar com mais carinho. Poxa, ela não consegue ser diferente, ela tá conseguindo ser o que ela consegue, não é nem por mal, às vezes, né? Fazer o trabalho da empatia, do amor ao próximo também, sabe? Não ficar, tentar não nutrir muito aqueles sentimentos de raiva, assim, porque vinha, né? Uhum. Nossa, quando te falavam alguma coisa, aí aconteceu fatos, assim, que outras vezes eu me perderia muito mais, eu consegui conduzir, que até o Vinícius eu acalmei, sabe? Uhum. Numa situação que aconteceu no final de semana.
E ele, ai, porque eu vou me embora, porque não sei o que, num lugar que nós estávamos. Uhum. E aí eu comecei a fazer umas mentalidades, assim, e mentalizar coisas boas, e ele se acalmou, e no outro dia ele esqueceu e ficou, sabe? Então, não alimentar as coisas, às vezes que é o caos, é as coisas ali do momento, né? A Uhum. gente ter, ai, sei lá, eu olhar um pouco diferente, né? Quando a gente muda esse olhar, tira o olhar de julgamento e coloca o olhar É, de compaixão, de eu entender tenho, que a é, pessoa tá. Lembra da lei do espelho, né? hum, O julgamento da pessoa é sobre as sessões dela também. Então, a gente começa a ver com compaixão que cada um tá aqui vivendo com, né, com as suas isso. questões, as suas feridas e tentando fazer o seu melhor com as ferramentas e consciência que tem. A gente começa a E trazer às vezes, e sai e do às vezes é julgamento. o mecanismo do caos ali, tu tá alinhada querendo, não, mas tu não pode ficar assim, tem que ter alguma coisa, então daí tu começa a perceber, poxa, mas vou pensar diferente, vou, então eu tenho julgado menos e olhado para o próximo com mais amor, com mais empatia, sabe? Que bom, porque é isso que tu tá emanando e cada vez mais vai retornar. Quanto É. mais tu vai emanando esses sentimentos, mais isso retorna para Porque antes eu pensava, nossa, como é que pode pensar isso? Só que daí eu fico pensando, será que eu não transmitia isso também, né? nós. Se as pessoas julgavam, de repente eu transmitia, tá certo ou não? Não, não tá certo, mas era o que a pessoa conseguia ver e acessar. E aí, então, eu tenho tentado esclarecer mais as coisas também, sabe? Tentado me Uhum. expressar e falar o que que eu acho e o que é. E o que a pessoa quiser entender, o problema é dela. Cada um com seus BO também, daí, né? A gente não Aí, Mônica, conseguiu escrever alguma ação que tu pode fazer para tentar controlar menos, soltar o controle, confiar? Eu adorei as falas da Débora, assim, ó, super sim, me encaixou, foi para mim, assim, porque eu também passei por uma situação, eu também sou muito apegada a isso, eu levo as coisas muito pro coração, sabe? Não sei se eu não tô fugindo do tema, mas vendo a Débora falar, assim, e eu tenho muito controle, assim, eu quero controlar demais os meus filhos, a vida deles e tal. E era isso a primeira, o que eu escrevi, tá? Daí eu coloquei a ação para ser mais flexível, poderia ter deixar eles ter mais autonomia até. Eu tô falando de coisas do dia a dia, Uhum. escolhas dele, tipo assim, a roupa, né? Meu filho tá numa fase que quer usar só preto, ele tá com 15 anos, é um adolescente. Ele quer usar umas correntinhas, umas coisas assim que só escuta rock. E eu não quero, e fico todos os dias a gente briga pelas mesmas coisas. Por que tu não Então, quer? porque não sei, parece assim, não sei, quer dizer, por isso que eu tô dizendo um controle que eu quero ter, não quero. A recém eu tava brigando com ele por causa disso. Ele quer ir todos os dias com a mesma roupa, ele tem que, chega do colégio, lava, porque no outro dia ele tem que usar a mesma roupa. E ele tem um guarda-roupa com roupas, as roupas que eu compro ele não usa. Então isso me incomoda e eu não quero largar, entende? Eu tenho que largar, deixar ele usar o que ele queira e tal. Porque a Ah, eu tava adolescência pensando. é um momento que ele pensa. Lembra de tua adolescente? O que que o adolescente quer? Ah, eu sou independente, eu quero ir pro mundo, eu quero ser livre. Quanto mais a mãe tenta colocar a regra, mais o que acontece? Não, eu quero ser livre. Então, quanto mais tu for ali ficar em cima, mais ele vai se rebelar. Porque o que que é adolescente? É querer a independência, ser livre. Ele quer colocar pra fora. Ele entendeu que ele pode ter a sua própria opinião, seu próprio jeito de ser, e ele quer colocar pra fora. E quando a gente, e claro, eu entendo a questão, né, até de lavar roupa, né, que sabe? Mas assim, ó, tenta não ser firme nisso. Tipo assim, não, tu tem que usar. Sim. Quem sabe, meu filho? Quem sabe usa essa? Quem sabe? Por quê? Porque os adolescentes eles não querem ser podados, eles estão buscando a independência, estão buscando Não, mostrar sua voz para o mundo. A voz dele agora é através da roupa que ele usa, do colar. Essa é a voz dele no mundo. e assim, ó, eu me preocupo, o que que daí entra as falas da Débora? Eu me preocupo, em relação ao que os outros vão pensar. Ai, a Mônica, né, anda sempre bem vestida, e o Nicolas, coitado, sempre com a mesma roupa, sendo que a realidade não é essa. Ele usa o tênis, se deixar todos os dias o mesmo tênis, todo dia a mesma camiseta. A Pamela, ele chega, dá pra Pamela, a Pamela lava, porque tem que secar até outro dia para ele ir na aula de novo com a roupa. Então, assim, ó, e eu fico pensando, ai, o que que vão pensar de mim, que sou uma mãe relapsa, que não cuido do Tá, filho. mas Mônica, ó, agora esquece os Ah, outros. Eu vou te perguntar.
Tu acha que tu é Tá. uma mãe relapsa? Não, eu até sou chata demais, porque eu fico pegando no pé dele. Ponto. Ó, é tu com ele, é a tua relação com ele, entendeu? Tu tem que fortalecer isso, o vínculo de vocês. Sim. Pra ele, isso que é importante. Tu se importar com ele. Não porque é outra coisa. A gente passa muito nossa energia, nosso campo para os nossos filhos. Ele sente que tu tá querendo que ele troque de roupa, não porque tu tá preocupada realmente com ele, mas porque tu tá preocupada com o que os outros vão pensar. E pra ele, tá nem aí. Então, se a partir do momento que tu começar a mudar até a tua intenção por trás, a tua intenção não vai ser mais o que os outros vão pensar, que mãe relapsa. Não, a tua intenção vai ser, eu quero que meu filho esteja bem cuidado, com roupinhas bonitas, novas, cheirosinhas, o tênis cheirosinho. A sua É, isso intenção vai ser ter também, né? cuidado com ele, e ele vai sentir isso, porque eles sentem muito mais. Eles sentem muito mais a nossa energia, a nossa vibração do que a nossa fala. A gente, entendeu? Então, a energia que tu tá emanando, que é de preocupação que os outros vão pensar, ele tá pegando tudo isso. E pensa pro adolescente, o que ele mais quer, ele tá nem aí pro mundo, ele quer mostrar pro mundo que ele é independente, que ele é livre. Então, tu tá indo bem contra o que ele quer mostrar. Daí, cada vez mais ele vai se rebelar. Sim. Não, mas eu achei perfeito, assim, as colocações da Débora parece que foram para mim, assim. Não é à toa, né, que o campo se organiza e se une. Sempre é perfeito. E eu queria falar mais uma coisa. Isso é familiar. Eu era acumuladora de coisas, achava que eu tinha roupa de 15 anos. Claro que isso eu fui melhorando, né? Só que ainda tinha coisas assim que eu não ia usar mais. Aí com a mentoria agora eu consegui destravar isso. E eu não deixava minha filha usar. Tinha que ter um tênis novo e um sapato, eu não deixava ela usar. Só que daí as crianças crescem muito rápido, né? Em seguida não servia mais, e aquilo ficava novo. E disse, pra que isso? Agora eu deixo ela ir na escola, é libertador, sabe? Uma pequena coisa. Só que eu deixo, sabe? Que aí põe. Porque vai limpar e vai estar novo, e é criança, entendeu? Vai raspar, vai sujar, e vai. E aí, então, assim, Ela vai ó, ter se ai, sentindo linda, vai ter se sentido bem. O que mais a gente isso, quer pro nosso filho? Isso é tu se importar com a tua filha e não com o que os outros vão pensar se ela tá com um sapatinho bonito na isso, festa do fulano. Tu isso. se importando com a tua filha, que ela tá feliz, daí assim pro colégio, com um Uhum. sapatinho novo, com a melicinha E ela, nova. E ela achando o máximo, né? Usar o tênis dourado com branco, lindíssimo. Eu digo, sim, não, não vai a nada. E Débora, nem e se sair o limpo, ela bota o mesmo. E ela, assim, ó, e é libertador, sabe? É isso libertador. é nutrir a própria autoestima dela. Por quê? O que que tu ensina pra ela? Que é mais importante como ela se sente do que o que os outros vão dizer. Porque se a gente Isso, fica dizendo, não, essa sapatinha é só pra quando tem a festa do fulano, do debut, do não sei o quê. O que que eu tô dizendo? E a filha quer porque quer colocar um dia pra ir não sei onde. O que que eu tô dizendo pra ela? O que tu sente, o que tu quer é menos importante do que os outros. Então, a opinião dos outros é mais importante. O que os outros vão achar é mais importante. O que que isso faz com a autoestima da criança? Vai murchando, murchando, E murchando. aí Na a vida gente foi adulta, criado assim. na vida adulta, o que que tá? A gente se importando com o que todo mundo vai pensar, menos com o que a gente sente. É isso que eu ia dizer. Eu tinha que chegar em casa e tirar roupa boa. Nunca pude. Tinha roupa de sair, tinha o calçado de sair. E aí tinha que chegar e tinha que tirar. Deus o livre ficar. Só tinha roupa de usar no sábado. E aí eu fiquei, meu Deus, eu tava repetindo o padrão, entendeu? Eu tava apegada naquilo ainda. Sendo que dava um tênis de R$ 300, dava 6 meses, não tava servindo mais. E ficava novo. Ao invés de E eu usar tinha que dar bastante para aproveitar bem, isso, só que era apego, entendeu? E aí a mentoria consegui até isso, entendeu? Assim, ó, é libertador. Aí eu só tenho roupa agora que eu uso, tem espaço até na minha cabeça, sabe? Quando eu porque é, abro. Débora, quando a gente limpa fora, limpa dentro, né? Desocupa Débora, fora, desocupa dentro. e tem um problema a menos também, porque tu não fica brigando com ela para ela não usar quando ela quer. Não, isso aí. Só que antes eu pensava, poxa, quando vai sair não vai ter nada bom, mas ai, tô nem aí, sabe? Tá sempre novinho, é só limpar que tá novo. É só lavar. E assim, e o principal, tu vai estar nutrindo a autoestima dela, para a vida adulta Isso, dela. Isso vai ser muito importante. Ela, assim, quando ela for adulta, ela vê que a opinião dela importa, o que ela sente importa, os gostos dela importam, e não o mundo lá fora só. Porque a gente foi treinada como se tudo lá fora, o mundo lá fora importasse. O que os outros isso. falar, tudo importa. O que eu sinto importa, não. Isso aí não dá tempo de ver, né? Uhum. Carol, E Carolzita. Escreveu aí alguma coisa? Que ação tu pode ter?
para soltar um pouco o controle e confiar? Escrevi igual as gurias ali. Minha primeira situação ainda da função de controle é a questão de filho, casa. Bom, tu me conhece, né? Eu botei até os meus alunos, no sentido assim de querer que faça as coisas certas, do jeito certo, para ter o melhor resultado, para ter uma qualidade de vida melhor. Mas isso não cabe a mim, né? Eu tenho que ver que cada um consegue fazer aquilo que consegue e eu não posso eu estar forçando e eu estar. Porque eu acabo querendo argumentar e fazer e acontecer e a pessoa pode estar só me ouvindo e vai virar as costas e não vai fazer nada. Né? Sai do meu controle aquilo. Exatamente, tu faz os teus, porque Daí, com os alunos é 50%, 50%. Tu vai fazer a tua parte, os teus 50 tu vai entregar. Os 50 deles né? é com eles, né? É com a gente, É, eu sou aluna também. Então cada um faz a sua parte, porque isso, sim. Eu né? posso oferecer o melhor para ele naquele momento que ele está comigo. Depois dali, ele tem a informação do que é o certo. Mas aí cabe a ele fazer ou não. É, a É gente pode, autorresponsabilidade. Eu não posso eu querer. Ai, tem que fazer, tem que, sabe? a Às gente vezes eu pode quero ficar convencendo a sugerir, pessoa do que né? ela tem que Sugere, fazer, sabe? quem sabe faz assim, sugere, olha isso, mas a decisão é da pessoa, Uhum. né? Do adulto. E daí coloquei bem exatamente isso, de dar mais espaço e liberdade de escolha para as pessoas não querer controlar a opinião dos outros, ou a personalidade dos meus filhos, principalmente, né? É, e os filhos vêm para assim, Mas, para nos mostrar que a gente não controla nada. mas Quanto mais a gente tenta controlar, mais eles vão mostrando que não. exatamente. Ó, Ó, tá ali o pequeno. O lindão. é, Ai, que dá gato, oi. Dá gatão. oi já dá tchau. Dá oi já dá tchau. Mas já vai lá. Cíntia, voltou a Cíntia. A Cíntia saiu? Cadê a Cíntia? Cíntia saiu. Eu acho que tá aqui, né? Então, vamos para a próxima e última virtude. E, sim, essa é a mais importante de todas as virtudes. Tá, só para concluir ali da razão, outra coisa que a gente deve evitar, né? Quando a gente for dizer nossa opinião, é evitar generalizações. Ah, porque todos os homens não sei o quê. Ah, porque sempre acontece isso comigo. Tá, é sempre mesmo? Essas generalizações, que a gente perde a nossa razão nisso, porque nada é geral, né? Então a gente começar a observar quando que a gente está generalizando demais as coisas, tá? Então, chegamos então à última virtude. Imaginam qual que é, alguém tem um palpite. Essa última virtude é aquela que finalmente faz a gente subir os degraus do autoconhecimento, para que cada dia a gente se torne pessoas melhores, mais prósperas, aprendendo a se relacionar, que é quando a gente compila as 5 virtudes, que é a percepção, a imaginação, a opinião, a razão, mas a gente transcende a razão para algo muito maior, que é quando a gente atinge a quinta e mais importante de todas as virtudes, que é o movimento em sintonia com o espírito, que transcende tudo, é a minha conexão com o espírito. E essa parte é bem de filosofia. Platão, ele dizia assim, que não importava tanto que você tenha somente a percepção das coisas, que você tenha a capacidade de imaginar, que você tenha a capacidade de opinar, que você seja um sábio e tenha muita razão, mas para você viver bem, você tem que abrir mão do controle, transcender para a alma de verdade, que é o espírito em ação. E é isso que a gente vai falar agora. A quinta virtude é o espírito. E o que que é o nosso espírito? É a gente permitir que ele se manifeste através de uma conexão com algo maior, uma conexão com a natureza, com o todo. Aquele momento em silêncio onde você transcende tudo que é natural, que você sente o sobrenatural agindo. E a gente só consegue isso quando a gente vai soltando o controle, para a gente transcender a razão, a matéria, o que é certo. E a gente deixa o espírito nos movimentar.
Então, sim, a gente vai fazer os nossos 99%, que é agir, servir, fazer, trabalhar, atuar. Os nossos 99%, as ações, a gente vai fazer. E a gente vai deixar aquele 1% que é do sobrenatural. Aquilo que transcende o que é natural, aquilo que transcende o que é esperado, que é a nossa conexão com o espírito. E quando a gente fala dessa virtude, a gente entende que está tudo sendo muito bem amparado, planejado, e que não existem coincidências, e que o nosso espírito trabalha muito através de sincronicidades. E pense na vida de vocês quantas sincronicidades foram acontecendo. Bom, para a gente estar aqui hoje reunida, quantas sincronicidades não aconteceram? O que não vocês não sentiram para agora acho que está na hora de eu olhar para isso, de eu olhar para o autoconhecimento, espiritualidade, e vocês sentiram isso. E isso é um movimento do espírito acontecendo, que é muito além da razão. Não, agora eu acho que eu preciso olhar para isso. É o movimento do espírito. E o movimento do espírito, ele é um guia. Quando a gente vai se conectando com algo maior, acontece uma coisa, a gente tem a humildade de se sentir pequeno perto do todo, a gente vê a grandeza que é o universo, a grandeza que é Deus, e a gente se sente pequeno diante de tudo isso, mas ao mesmo tempo a gente se sente grande por pertencer e deixar esse espírito nos ajudar. A gente se sente parte desse todo, desse universo. A gente sente essa conexão com a fonte criadora. Então a gente se sente grande. A gente se sente pequeno porque vê que é tudo muito grandioso, mas ao mesmo tempo se sente grande porque se sente conectado com Deus, que é o Todo-Poderoso. Então, se eu tô conectada, eu me sinto grande, eu me sinto forte, eu me sinto ancorada. E para que cada vez mais a gente possa ter esse movimento do espírito acontecendo na nossa vida, além de a gente ir exercendo as virtudes anteriores, exercendo a percepção, exercendo a imaginação, a opinião, a razão, a gente vai se dedicar também minutinhos por dia à nossa conexão com o todo, para deixar, para dar força para esse espírito agindo na nossa vida. Então, e aqui tem inúmeras ferramentas para a gente se conectar com esse todo. Quando a gente tem momentos na natureza, pisando na grama, respirando, sim, contemplando tudo isso. Quando a gente começa a abrir mão desse controle, porque a gente confia que tem algo maior nos sustentando. Quando a gente abre mão do ego, de estar certa, de ter que ter razão, e a gente vai acessando o nosso espírito e vai deixando ele guiar as nossas ações. E quando a gente vai sentindo isso, a gente vai cada vez mais sabendo que eu não preciso ter controle de tudo. Eu posso ir soltando e soltando e confiando, porque eu sou bem amparada, eu estou plenamente amparada. E as minhas ações podem ser cada vez mais guiadas por esse movimento do espírito. Porque é o nosso ego que tenta controlar tudo. E o nosso ego, ele tem muito medo. Medo do quê? Da sobrevivência. O nosso ego, ele quer sobrevivência. Ele preza pela sobrevivência nossa e dos nossos familiares. Então ele tem medo, muitos medos. Ele vai querer deixar tudo sempre quadradinho. Por quê? Porque assim é seguro, assim é conhecido. Só que quanto mais a gente vai transcendendo esse ego, deixando ele menorzinho, mostrando pra ele que não precisa ter tantos medos, dizendo pra ele que a gente pode confiar, dizendo pra ele que a gente pode ir soltando aos poucos o controle, porque sim, é um movimento gradual que a gente vai fazendo. Por que o largar o controle? Eu vou largar um pouquinho e vou ver o que acontece. Talvez algo não aconteça tão bom. Só que depois eu vou ver que era o melhor que tinha pro meu momento. Então a gente vai largando o controle numa situação e vai vendo. A gente não, claro que a gente não consegue de uma hora para outra dizer, agora eu sou, larguei o controle total.
Não, até porque a gente está aqui, né, na matéria, na 3D, então um mundo com muitas regras e normas, a gente tem que ter um certo controle também. Mas aquela rigidez que traz um engessamento muitas vezes e que traz um peso para nós. Ainda mais para nós mulheres, que a gente não é natural nosso essa rigidez, esse controle excessivo. Isso nos pesa mais. Então a gente vai aos poucos. Aqui eu posso soltar um pouquinho o controle e eu vou fazendo esses movimentos aos poucos. Então, finalizando essas nossas 5 virtudes da alma, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar exercitar elas no nosso dia a dia. Porque não adianta ter o conhecimento se eu vou deixar ele lá na minha mente guardadinho, né? Tenho que ir exercitando cada vez mais essas virtudes, né? Ir incluindo elas na minha vida. Então, esse respiro, essa conexão, ir abrindo mão do controle, do ego, simplesmente ir sentindo. Então, retomando, né, lá, começar com as percepções, ir aumentando os prazeres puros. E se a gente perceber os prazeres puros ali, né, que é a contemplação, sentir, isso nos conecta muito com o espírito. Então, quanto mais a gente vai trabalhando essas virtudes, ao eu dar uma opinião, eu vou dar uma opinião e eu já vou estar consciente do que dentro de mim essa opinião está expressando. E eu já trago para mim, poxa, eu tive opinião sobre aquela situação. E o que dentro de mim está acontecendo que eu opinei aquilo? Então, a gente já vai aproveitando isso para o nosso autoconhecimento, para ver partes nossas que talvez a gente estava sem enxergar. E daí agora a gente começa a ver, porque todo esse é um processo de trazer luz, né? De começar a enxergar algumas coisas. E quando eu vou na questão da razão, até onde que eu quero controlar, ter razão? Será que eu não estou indo muito para a rigidez? Será que eu não tenho que ir um pouquinho mais para o caminho do meio? E a gente vai observando isso no dia a dia. E ir deixando o nosso espírito ir nos movimentando e nos conectando cada vez mais. Porque como a gente estava falando antes, às vezes falaram que a gente está muito só se importando com as opiniões de fora, com o que vão dizer, com o que vão pensar. Você acha que o nosso espírito está conseguindo se movimentar aí? A gente está abafando ele. A gente está abafando isso. Porque quem se importa com o que os outros vão pensar é o nosso ego. São os mecanismos de defesa do nosso ego que estão ali pensando o que vão pensar, o que vão falar. Então, a gente está dando cada vez mais força para o ego, ao invés de ir dando força para o nosso espírito, para deixar ele nos ajudar nos movimentos da vida. Porque é quando a gente consegue ir cada vez mais acessando o espírito, acessando essa parte sobrenatural, que a gente vai se sentindo realmente fazendo parte de algo maior. Porque senão a gente até talvez, não, eu confio em Deus, eu rezo, eu acredito, mas eu tô com muito medo, eu tenho que controlar tudo porque eu não confio realmente. E quando a gente vai exercendo essa confiança, aí que a gente vai conseguindo ir largando o controle, porque eu confio que eu vou fazer os meus 99%, como eu falei, eu vou fazer, né? A minha parte eu vou fazer. Eu vou lá acordar, vou fazer minhas rotinas, meu trabalho, eu vou fazer o meu 99%. Mas eu sei que vai ter 1%, que é aquele 1% sobrenatural, que daí esse é algo que eu não vejo, não enxergo, que é o espírito em movimento. É a força da fonte criadora em ação. E para isso, para a gente deixar esse espírito se movimentar, se manifestar, a gente tem que confiar e ir largando o controle. Então, prontas para a partir de amanhã já começar a ir largando um pouquinho o controle dessas pequenas ações que vocês colocaram ali. E porque é isso, né? E eu sempre falo para vocês, a gente tem que comemorar as micro vitórias, que às vezes é um micro comportamento que a gente conseguiu modificar e isso vai ser muito impactante. Como a Débora falou, né, a questão dos calçados da Antonella. Esse micro comportamento já foi muito grandioso. Veja toda a repercussão que ele teve. Não foi só de um calçado. Tu impactou em ti, que tu se sentiu mais leve. Tu impactou nela, que tu foi gerando mais autoestima dela. Quantos impactos não tem, às vezes, um micro comportamento, uma micro decisão? O quanto não impacta? Ai, aquela coisa de ser perfeita e limpinha, cara, ela é uma criança, né? Ela vai ficar com o pé sujo, ela vai pular não sei aonde. Eu queria controlar, sabe?
onde pisa, onde se suja. Eu cuidei tanto quando era bebê que quando eu ia buscar lá na escola, ela era a mais suja de todas. Ela se rolava no chão. O que que tu fez hoje, minha filha? Hoje eu achei que eu era uma cobra. Juro por Deus pra você. Por isso que eu tô dizendo que não tem como a gente controlar. Tu cuida tanto que depois, assim, ó, ela tinha as oportunidades. Aqui eu moro na rua, eu moro numa vila que é de chão ainda. E eu saio lá na frente, ela tá deitada no chão com a cachorrinha.